a sua trena? Da parede aqui, só pra gente ver onde tá a marcação, que eu vou te explicar. Porque, ó, você tá vendo aqui? Vai a calçadinha. É que acabou o paver. Não, lá. É. Aí a gente vai plantar elas pra cá. Gustavo vai ficar craque. Tá. Um futuro paisagista. Tá assistindo o curso Veldo e Gustavo. Na faixa o curso, aqui, ó. Encostado na parede, Veldo, fazendo um favor. É. 80, marca. Mas eu falo brincando assim, ó, é algo legal de se falar. Muito dos jardineiros que trabalharam comigo, 2, 3 deles têm empresa, tá, Gustavo? De paisagismo. Montaram. Agora já são. São as 3 desse curso. Agora a gente vai tirar lá, de ponta a ponta. Aí aqui vai ter que ficar com o vão certinho, tá? 2,40 o meio dele. E aí o meio do meio. Vai dar 60. Isso. Aqui marquei com 80, tá? Aí aqui você vai tirar com 60. Isso, 60 de novo. O que que vai acontecer? Aí 60 daqui e 60 de lá. Então a gente vai ter 30 lá e 30 aqui. Aí às vezes tem gente que acha que não é necessário fazer essas medidas. Elas fazem toda a diferença. Não dá pra gente sair plantando ao léu. Tem que ter mais ou menos uma concordância ou uma coerência com tudo que foi medido aqui. Um exemplo, cada canteiro foi medido de forma correta e aí as palmeiras também. E aí essa daqui, a única diferença é que a gente não vai encostar ela tanto para a calçada. Então ela vai jogar ela para a parte de grama. Porque se aqui precisa passar alguma coisa, fica livre. Então a gente vai trazer ela para cá. Cadê seu... Ai, cadê o meio dos 40? Porque quanto que ela tá dando de largura? Lá, ó, do 80 lá na ponta da calçada. É bom tá com catrena. Aí deu 80. E até aqui? Até esse. Então, vamos. Acho que eu tenho uma trena lá no carro. Aqui, Veldo. Da ponta do 80 lá, aqui na calçada. Isso, aqui na ponta dessa. 97. Pode pôr 50. Põe 55. Que daí a gente vai jogar ela um pouquinho pra cá. Aí, pronto. Aí a mesma pra tudo, tá? E aí você não perde a sua marcação aqui, tá? Porque sua marcação tá aqui, não tá? Não vai dar ruim? Não. O certo é você marcar uma cruz nela. Isso. Aí tá certo. Pronto. Porque senão, às vezes, você acaba marcando e se perdendo. Aí aqui pode abrir os dois. O senhor viu? Aham. O daqui, o que acontece? Aqui é bem possível que a gente tenha cano. O daqui não tem problema que a gente traga um pouco para cá. Por quê? Esse espaço vai ser grama. Então é mais fácil que a gente traga, no geral, ele para cá, do que a gente encoste muito e atrapalhe a passagem. Aqui, nessa situação, a gente já tem um pequeno contratempo. A gente tem a indicação de que ali tem um cano. O cano da passagem da casa que vai para a piscina. Então, o que acontece? Talvez a gente tenha que alterar. Mas o que é mais importante? Abra esse berço com cuidado. Porque se a gente for vir ver esse daqui, ó. A gente já vê que foi aberto o berço, mas que ele tem um cano aqui. Então, não teve problema de pegar, estourar o cano, nem nada disso. Mas a gente vai ter que ajustar a planta um pouquinho para cá. E lá naquele espaço a gente vai fazer a mesma coisa. Então, talvez a planta tenha que ir mais para o lado de lá. Então, é bom estar ciente com essas questões, porque elas podem acontecer. E aí, tá sempre conversando, alinhado com o mestre, porque ele sabe toda a parte hidráulica da casa. Geralmente, quando a gente chega com as plantas, e aí, eu posso até perguntar para o mestre isso, porque ele se assustou com a quantidade de planta.
trouxe todas as plantas, às vezes as pessoas... Assustou, mestre, com a quantidade de planta? Oi? Assustou com o tanto de planta? Rapaz, eu ia fazer uma floresta. A maioria das pessoas pensa, ah, você vai fazer uma floresta. Essa é a ideia, é que a gente cria uma floresta dentro do jardim. Não tem nada mais, para mim, como paisagista, desagradável do que chegar numa casa. A pessoa tem investido na piscina, tem investido no revestimento, em toda a estrutura da casa e não ter pensado no paisagismo. Então, por isso que é bacana a gente divulgar, mostrar os espaços, porque você conscientiza o cliente. O cliente que acompanha a obra, ele tá de olho no seu trabalho no Instagram como paisagista. Então, quando você aborda esses temas e mostra que dá sim para fazer uma floresta no ambiente, isso é bacana. Isso aqui é corriqueiro ao que acontece. Assusta o mestre a quantidade de planta e, principalmente, pode acontecer de você falar, ah, vou ter que mudar o projeto, e agora? Não, com calma, conversado, abrindo os berços de maneira correta, sem sair estragando nada da obra, a gente consegue, de alguma forma, fazer com que coloque todas as plantas, não mexa no projeto, tenha resultado e ainda fique, de alguma forma, trabalhando com respeito com todas as equipes da obra no geral. Qual que é a nossa ideia aqui? Mostrar para vocês que tem barulho em obra, tem rádio ligado. Aqui, vocês acabaram de ligar o som aqui. Então, é para mostrar que a gente está realmente, na prática, realizando o jardim. Eu acredito ser a forma mais eficiente de eu conseguir ensinar para vocês. Porque a gente vai ter conteúdos gravados, mas nada é tão importante quanto essa vivência. Então, todos esses anos de experiência, a criação do método PNP faz diferença para que você aprenda de forma adequada, correta e consiga ter resultados logo. Então, você não vai precisar passar tanto tempo tendo que aprender toda essa experiência que a gente já vai estar colocando para vocês. Então, a obra acontece de você chegar, ter o pintor ainda terminando, ter a parte do piso ainda fazendo revestimento. Então, tem que ter uma mentalidade bacana de saber trabalhar em parceria e entender que isso é obra, acontece e tá tudo bem. Por que é tão importante começar com as plantas adultas? Porque qualquer imprevisto na obra, a gente já consegue detectar antes. Então, a gente começou por ali, apareceu um cano, mas a gente já afastou a planta. E aqui também aconteceu um imprevisto de a gente achar um cano bem na parte, assim, externa. O cano está bem alto. Então, a gente vai ter que pensar se tem como a gente modificar. Tem como modificar. A gente consegue modificar até o encanamento de água, se for necessário. Isso eu já fiz em alguns projetos. De ter que realmente fazer um desvio dessa água para que a gente não alterasse o projeto. Não é todas as pessoas, ou parceiros, ou clientes que aceitam, mas em algumas situações é possível sim. E aí, nessa parte daqui, a gente vai começar por essa da ponta. Então, nessa situação aqui, a gente vai esperar uma decisão para definir se vai abrir a outra, se a gente vai ter que puxar essa um pouco mais, ou se a gente vai ter que fazer alguma alteração. A minha ideia é que a gente mantenha a mesma sugestão que havia no projeto sem fazer alteração. Então, a gente vai aguardar aqui para daí poder passar para vocês o que a gente vai resolver dessa situação. Por isso que é tão legal que a gente faça na prática e aí vocês vão vendo o que acontece no cotidiano, porque isso também não é comum, mas acontece de alguma maneira na parte da implantação. Aqui, nós já estamos indo para finalizar esse espaço. Nós vamos começar esse canteiro, que esse canteiro vai ser das últimas 3 palmeiras. Então, nós vamos começar pela última e daí fazendo a abertura do berço para que ficam todas no mesmo parâmetro. Aqui, Oveldo, deixa eu até parar para te explicar, porque o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que fazer uma base dessa calçada. Então, se a gente abrir para cá, essas daqui, a gente não vai conseguir tanto, porque a gente não vai conseguir fazer a mesma abertura para lá. Então, de alguma forma, ela vai ter que ainda entrar um pouquinho mais para dentro. Porque daí, o que acontece? Como aqui a gente tem canteiro, esse espaço está aberto, mas aquele lá não. Então, a gente não pode ter o tronco da fênix, na hora da gente olhar as 3 enfileiradas, o tronco ele tem que estar certinho, milimetricamente, corrigido e uma pareia com a outra. Porque planta no jardim, elas não vêm pareias, mas troncos, espaços delimitados a gente consegue medir e colocar de uma forma muito certa, correta no jardim, para que quem olhe
esteja uniforme. E aí a gente vai seguindo aqui fazendo a abertura dos berços.